A última das figuras de linguagem que nós vamos trabalhar na aula de hoje será a figura de linguagem da antítese, certo? Havendo a possibilidade, nós ainda trabalharemos uma outra figura de linguagem complementar chamada paradoxo. Existe uma diferença entre antítese e paradoxo, tá? Mas como nós já falamos de outros conteúdos na aula de hoje, nós adiantaremos que o paradoxo será trabalhado na aula que vem, né? E aí nós começaremos a desenvolver também outras questões ligadas a procedimentos metodológicos de construção de texto publicitário. Antítese na publicidade, ok, gente? Antítese na publicidade é a figura de estilo, tá? Antítese em termos gerais, tá? E na publicidade não será diferente, tá? É uma figura de estilo que utiliza palavras ou expressões com sentidos opostos que contrastam entre si. Ocorre quando há aproximação destes termos contrários. Esta aproximação dá ênfase à frase e assegura maior expressividade à mensagem a ser transmitida. Por ser uma figura de linguagem, que pertence à categoria das figuras de pensamento, carrega sempre um tom conotativo. O que é conotativo? Aquilo que não diz respeito necessariamente ao fato empírico observado, mas você pode retorcer esse fato empírico em função de uma lógica de oposições. Você não precisa aprofundar isso. Lógica de oposição, você produz uma narrativa, produz uma ficção, quase como se fosse uma situação de analogias que tendem ao surrealismo, né? Mas que se completam com os jogos da realidade. Mas não vamos falar sobre isso, porque o assunto é mais complexo. O que é importante? Em primeiro lugar, a gente perceber que a antítese não trata especificamente, tá certo, gente, da oposição entre termos que se excluem, né, tá? Os termos são opostos uns aos outros, tá certo? As situações são opostas, mas a ideia é produzir um efeito final em que esses opostos acabem se encontrando, acabem se harmonizando, tá? Então tem um polo A, um polo B que se harmonizam numa solução, tá certo? Um problema A, um problema B que está sempre, certo, transcendendo a situação de oposição para cair num espírito de complementaridade e de harmonia, tá? E a publicidade vai se apropriar muito desses aspectos. Exemplos na língua portuguesa de antítese, tá certo? Vamos ver aqui, por exemplo, a anunciação clara daquilo que viemos falando até o presente momento. Olha só. Primeiro, antes da gente acompanhar aqui uma música. A sina dos médicos é conviver com a doença e com a saúde. O que é a sina dos médicos? É como se fosse o karma, né? O médico está sempre a doença e a saúde. Aquilo determina a vida dele. Ou seja, os opostos, doença e saúde, embora sejam diferentes, eles estão presentes numa mesma vida. Por isso que os opostos se completam numa mesma situação. No caso, é a sina dos médicos, como vocês podem observar aqui em cima, tá certo? Outro caso, ele estava entre a vida e a morte. A mesma pessoa tem os opostos dentro de si. Os opostos estão em conflito, mas embora estejam em conflito, eles se complementam num corpo único, né? Vida e morte estão no corpo de uma mesma pessoa. Todos nós carregamos a fagulha da vida e a fagulha da morte, tá? Então a antítese tem a ver com isso, né? Os termos não se excluem, os termos, apesar de se oporem, eles se complementam, né? É uma oposição por complemento, tá? É diferente você opor por opor e não existe nenhum tipo de encontro entre os termos que se opõem, né? A vida é mesmo assim, um dia a gente ri e no outro a gente chora, mesma coisa. A alegria, a tristeza, a saúde, a doença, o sorriso e o choro são complementos que fazem parte das nossas vidas, tá? Alegrias e tristezas são constantes na vida. Alegrias e tristezas são constantes na vida, tá? A educação é a luz sobre trevas. As trevas fazem parte da condição humana, mas o que nos ilumina é a possibilidade de nos autoeducarmos, embora a gente tenha dentro de si sempre os traços do desconhecimento, os traços da ignorância. E essa ignorância ela pode ser questionada e superada por meio da educação. No entanto, né, luz e trevas estão juntos, né? O claro e o escuro estão juntos dentro de nós, assim como o bem e o mal, né? O soldado contava suas derrotas e vitórias, né? Um mesmo soldado tem esse antagonismo, viveu vitórias
viveu derrotas, sofreu derrotas, boxeador também, né? É um caso de um guerreiro dos rings que passa pela mesma situação, né? Amor e ódio, né? À medida que nós amamos, nós podemos também odiar simultaneamente, tá? Há uma linha tênue que separa a verdade da mentira. A verdade e mentira podem ser relativizadas de acordo com o contexto. Na época de fake news, a gente já não sabe direito o que é verdade e o que é mentira. As fronteiras do verdadeiro e do falso, que separa as duas coisas, estão borradas, né? Essa ambiguidade é importante, tá? Como exemplo interessante que eu gostaria de mostrar para vocês é essa música do Lulu Santos, tá certo? É uma música que tem sempre em seus versos, uma música que tem sempre em seus versos de antítese, ou exemplos de antítese, é a música Certas Coisas de Lulu Santos. Observe o trecho abaixo. Vamos escutar primeiramente a música, tá certo? Mas aí, ao escutar primeiramente a música, tenta identificar. Não existiria som se não houvesse silêncio, não haveria luz se não fosse a escuridão. Dia e noite, não e sim, tá? Vamos escutar a música do Lulu aqui. Vamos lá. Entende? A vida é mesmo assim, de noite não sim. Dia e noite não sim. Som e silêncio, luz e escuridão. Numa mesma música, para determinar a mesma condição humana. Tudo que cala mais, fala mais alto ao coração. O silêncio fala com paixão. Eu te amo calado, como quem ouve uma sinfonia de silêncios e de Nós somos medo e desejo, somos feitos de silêncio e som. Belíssima música, né, gente? Tem certas coisas que eu não sei dizer. O tom da música é determinado pelas antíteses. Vai se arrastando ao longo de toda a letra, o decorrer da letra. Muito bom. A vida é mesmo assim, de noite não sim. Eu te amo calado, como quem ouve uma sinfonia de silêncios e de Nós somos medo e desejo, somos feitos de silêncio e som. Tem certas coisas que eu não sei dizer. Interessantíssimo, né, gente? O contraste das cores as cores não precisam ser complementares, elas podem ser opostas, mas para construir uma mesma peça publicitária. Tem também algo parecido nisso do ponto de vista das palavras, certo?
sombra, luz, silêncio, som, né? Amor falado ou amor calado, né? É bem interessante. Uma observação interessante a fazer nesse sentido, tá certo, gente? É o seguinte, é o fato de não acontecer contradição entre os antônimos usados. Apesar de serem opostos, eles não se contradizem, ao contrário, dão maior destaque à ideia que está sendo desenvolvida. A antítese dá ao texto maior ênfase, pois os termos contrários próximos reforçam a mensagem que se quer passar. A antítese dá ao texto maior ênfase, pois os termos contrários próximos reforçam a mensagem que se quer passar, repetindo a informação, né? Então, nos fixemos nessa ideia inicial para que a gente possa observar casos de antítese na publicidade e propaganda. Observe, por exemplo, essa propaganda da Axe aqui. Existe uma antítese muito clara. Não existe uma relação de conflito ao ponto de que não existe a possibilidade do encontro nas duas figuras aí em questão, não é verdade? New Axe Anarchy for him and for her, né? Para ele e para ela, tá? Mesma coisa aqui, ó. Uma propaganda bem interessante. Os comerciais são extremamente interessantes da Axe, né? A ideia de em cima do conflito tem um caos. As aparentes oposições se resolvem no encontro entre as pessoas que se gostam, que sentem desejo umas pelas outras, né? Aqui é uma variação da peça deles também. Olha só, né? Bem interessante, tá? E aí nós temos um comercial da Axe que vocês vão gostar muito, que marca a filosofia do que a gente estava falando, a antítese na publicidade e propaganda. Vamos olhar. It must be something psychological. It may be something very physical that makes me feel the way I do whenever I'm in touch with you. I think it's something strange and mystical. It might be something very chemical. What is this force between us two that makes me gravitate to you? Just let me get my hands on you, and I want somebody new. With me it's psychological. Déclenche le chaos. Nouveau Axe Anarchie. Pour lui. Et pour elle. Novo Axe Anarquia. Para ele, para ela. Muito legal, né? Tem outro aqui, extremamente interessante. Mas no mesmo sentido. Uma variação do comercial anterior. Esse é mais nonsense ainda. É mais louco. Olha que legal. Antítese pura, né? Os polos que fogem uns dos outros, de uma hora para outra se encontram. Esse é o movimento do comercial. E o ponto de conexão é o desodorante, né? Isso aqui é interessante. A marca faz os opostos se encontrarem. Muito legal, né? Muito legal mesmo. Aí, gente, vamos aqui. No caso de antítese do ponto de vista da publicidade, também pode ser no caso dos posters e das propagandas da Levi's. Olha só. Os opostos se encontram numa forma única. A harmonia está feita. Por quê? Porque o jeans cabe nos dois personagens, né? Nos dois modelos. Isso forma um plano de conjunto, né? Olha que legal, né? Levi's. A marquinha bem sutil no canto superior direito, né? Muito legal. Mesma coisa você vai encontrar no caso da Lego. Mind Play, Lego, Mind Play, que é jogo de mente, né? As mentes brincam, né? E aí o que acontece? O fato da mente brincar pode ser representado pelo Lego na cabeça de uma moça. O que é Mind Play, né?
A Mente que Brinca pensa em termos de Lego, né? Bem legal. Então, esses são exemplos bem interessantes de antítese na publicidade e propaganda. E uma das mais interessantes das propagandas que eu vi recentemente em termos de antítese, tá, que vocês podem observar, é a do Bradesco, do Banco Bradesco. E aí, para finalizar a nossa exposição sobre antítese e depois, né, iniciarmos logo após iniciarmos um diálogo sobre essas figuras de linguagem, os exercícios que serão passados, fica aqui a dica, tá, desse comercial. Vamos assistir. Muito bom. Marquei do Bradesco no canto superior direito. Observem os campos, né? O claro e o escuro se opondo. Os vagalumes também. Olha aí. Doutor? If you care enough for the living, make a little space. Olha só. Claro e escuro o tempo todo compondo a peça. A ideia é formar uma comunicação, dizer algo, né? Que possa dar uma solução para essa oposição, esse conflito interno. Uma propaganda claramente institucional, né? Se trata só de vender um produto, se trata de vender a marca, né? A músicazinha do Michael Jackson de fundo, né? Bem interessante. Levar a luz à escuridão. Bradesco. Bradesco, desafio futuro. A marca não está vendendo nada. O que está em questão aí especificamente é apenas, tá certo? A institucionalização da marca em meio ao sentimento social que está sendo produzido, né? De devassidão, de tristeza, né? De caos, de conflito, de loucura, né? Em função da pandemia, né? E aí o título da campanha, #volte a brilhar, né? No meio escuro volte a brilhar, né? Trazendo luz à escuridão, bem legal, né? Então, isso é um caso muito bom de antítese, e eu quero que vocês assistam novamente esse comercial para poder terem novas ideias a respeito de como compor as peças publicitárias de vocês, relacionadas ao próximo exercício que será passado, tá certo? Mais uma vez, o exercício será de antítese, será relacionado às figuras de linguagem, antítese, onomatopeia, tá? Ironia e outras mais, tá certo? Então eu estou à disposição para tirar as dúvidas que vocês precisarem. Vocês vão escolher uma ou duas dessas figuras de linguagem para desenvolver os seus materiais. O que eu sugiro é que você possa escolher no mínimo duas, tá certo?
tentar estudar um pouco mais sobre a função dessas figuras de linguagem na redação publicitária, porque ilumina muito os processos criativos da gente, tá certo? E aí, muito obrigado pela atenção, né? Só especificando que os exercícios serão passados, tá bom? Serão exercícios ligados à ironia na publicidade, tá certo? A hipérbole, a onomatopeia e a antítese, tá certo? São essas as figuras de linguagem que o professor está dando, está trabalhando para que vocês desenvolvam métodos de construção de textos publicitários, tá certo? Na onomatopeia, uma atenção especial ao fato de que vocês já podem pensar em criar algum roteirinho e aí produzir artificialmente algum som, né, para tentar ver se dá para fazer uma propaganda só com som, só com áudio, tá certo? No caso da ironia, da antítese e da hipérbole, né, vocês podem fazer visualmente, né, podem tentar trabalhar com objetos em casa para poder ver como é que fica, né, a composição, né. E aí já dá para trabalhar com imagem de maneira tal que a imagem revele o discurso de fundo, né? Da ironia, tá certo? E aí o que acontece? Vocês podem pegar uma peça publicitária e misturar diferentes figuras de linguagem sem problema. No entanto, é bom deixar muito esclarecido para quem está vendo, para o espectador da sua peça, qual é a sua intenção, tá? E logo em seguida você postar esse material no Behance, tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula. Até mais.